modo de me acusar? Porque enquanto eu era um Deus, só porque eu não me quero, eu serei um dado marcado e o jogo de minha vida maior não se fará? Nasci para escrever e nasci para criar meus filhos. Amar os outros é tão vasto que inclui até perdão para mim mesmo, com que sobra. As três coisas são tão importantes que minha vida é curta para tanto. Amar os outros é a única salvação individual que conheço. Ninguém será perdido. Se der amor, e às vezes receber amor em troca. Quanto aos meus filhos, o nascimento deles não foi casual. Eu quis ser mãe. Meus 2 filhos foram gerados voluntariamente e me orgulho deles. Eu me renovo neles. Eu acompanho seus sofrimentos e angústias. Eu lhes dou o que é possível de dar. Se eu não fosse mãe, seria sozinha no mundo. Sempre me restará amar. Escrever alguma coisa extremamente forte, mas que pode me trair e me abandonar. Posso um dia sentir que eu já escrevi o que é meu lote neste mundo e que eu devo aprender também a parar. Em escrever eu não tenho nenhuma garantia. Ao passo que amar, eu posso. Até na hora de morrer. Amar não acaba. É como se o mundo estivesse à minha espera. E eu vou ao encontro do que me espera. Tempo curto. Tempo é curto. Preciso me apressar. Mas ao mesmo tempo viver como se essa minha vida fosse eterna. E depois? Morrer será o final de alguma coisa fulgurante. Morrer será um dos atos mais importantes da minha vida. Tenho medo de morrer. Não sei que nebulosas e vias lácteas me esperam. Assim como uma mulher que se guarda intacta para dar-se um dia ao amor, eu talvez queira morrer toda, inteira, para que Deus me tenha toda. Estou com muita saudade de Deus. Alivia minha alma. Faze com que eu sinta que tua mão está dada a mim. Faze com que eu sinta que a morte não existe, porque na verdade já estamos na eternidade. Faze com que eu sinta que amar é não morrer, que a entrega de si mesmo não significa morte. Faze com que eu sinta uma alegria modesta e de alma. Faze com que eu não te indague demais, pois a resposta seria tão misteriosa quanto a pergunta. Faze com que eu receba o mundo sem receio, pois para este mundo incompreensível fui criada. Eu mesma, talvez, incompreensível. Então aqui é uma conexão entre esse mistério do mundo. Abençoa, para que eu viva com alegria o pão que eu como, o sono que dou. Faze com que eu tenha caridade por mim mesmo, pois senão não poderei sentir que Deus me amou. Faze com que eu perca o pudor de desejar que na hora da minha morte haja uma mão humana para apertar a minha.
Acho que todo ator sonha com isto. Uma plateia cheia, aplauso. Ah, muito bom. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer a energia de todos. Teatro é sempre uma troca de energia. A gente dá, mas a gente recebe. Obrigada pelo silêncio, pela concentração, pela sintonia de energias que conseguimos esta noite. Muito obrigada. Gostaria de agradecer mais uma vez ao UERJ por essa oportunidade maravilhosa, a todos da equipe que nos ajudaram. Gostaria de agradecer a minha equipe maravilhosa também, que me ajudou a realizar este trabalho. Eu vou dizer uma frase do Raul Seixas, esqueci, do Raul Seixas, que representa muito bem esse trabalho. Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Esse trabalho é a realização de um sonho. E eu sonhei com várias pessoas junto de mim. Me ajudaram a realizar isto. Um dos objetivos desse trabalho é incentivar a leitura. A leitura são portas que se abrem em nossas mentes e nossos corações para várias dimensões, para vários universos diferentes. E a literatura de Clarice Lispector é uma literatura muito especial. Faz alongar o nosso olhar, exercitar a nossa sensibilidade, a nossa percepção, faz com que a gente se torne pessoas melhores, porque a gente não olha só para fora, a gente olha um pouquinho para dentro. E olhando para dentro, talvez a gente perceba as pessoas que estão do nosso lado, talvez a gente saia um pouco de um certo torpor que a gente está vivendo hoje em dia, pela violência, anestesiados pela impunidade, anestesiado por uma situação que às vezes você fala assim, nossa, tanta falta de ética, tanta falta de moral. O que eu posso fazer para mudar isso? A gente acaba desistindo de fazer alguma coisa. Mas eu acho que a gente não deve desistir. Eu acho que talvez a nossa atitude mais participativa seja agir. Se a gente agir individualmente, se formos éticos conosco, no nosso cotidiano, com o nosso vizinho, na nossa casa, com nossos parentes, com nossos amigos, com nossos conhecidos, com nossos desconhecidos, se formos éticos, eles serão também. Individualmente, conseguiremos um movimento coletivo, sim, de retorno da ética, retorno da moral, retorno de uma sociedade mais equilibrada e justa que se preocupa com o outro. Eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade. Eu escolhi o teatro como forma de linguagem, como forma de chegar até a vocês, usando as palavras da Clarice, usando a palavra de outros autores e agora usando a minha própria palavra. De alguma forma, temos esse poder de chegar até vocês. E o que eu gostaria de dizer hoje para vocês, antes da gente iniciar o debate, é que vamos acreditar, sim, que se a gente mudar individualmente a nossa capacidade, se nós dermos o primeiro passo em direção a uma vida mais ética, mais equilibrada, mais justa, com mais solidariedade, mais compaixão, mais misericórdia, como a Clarice fala tanto, que a misericórdia nos dê força para achar uma ação mais objetiva para conseguirmos transformar o nosso mundo. Eu vou pedir 5 minutos para vocês, para eu tirar a Clarice, para eu voltar de Beth. Aproveitem também para fazer um xixi, para fazerem as suas perguntas. Nós vamos conversar com pessoas muito especiais esta noite. Deise Justus, uma psicanalista especialista na obra de Clarice. Eu queria o nome certinho das pessoas para não errar. Cadê o crítico da Folha da Vejinha de São Paulo? E o professor Ítalo Morricone, que é poeta, crítico literário, professor do Instituto de Letras aqui da UERJ. São pessoas muito especiais, que vão falar cada um a sua ótica sobre a Clarice Lispector. Acho que vai ser muito interessante. E aí vocês aproveitem para fazer suas perguntas, para a gente poder conversar. Será um grande prazer. Então, até daqui a pouquinho, daqui a pouco eu volto. Beijo. A ótica da psicanálise, de ser um pouquinho um olhar teatral, e você um pouquinho sobre a literatura mesmo. Vamos começar? Que aí eu acho que isso vai nos alimentar, esse debate, as perguntas, e aí a gente vai conversando, as perguntas vão chegando, e a coisa vai acontecendo naturalmente. Então, começamos com você. Está com o microfone aí? Bom, boa noite a todos. Boa noite, Beth, novamente. Eu estava comentando com o pessoal que, depois de ver uma leitura dramática, né, uma encenação do texto da Clarice Lispector, assim, essa leitura que você faz, é muito difícil a gente dizer alguma coisa, porque eu acho que o objetivo do texto literário, antes do comentário de tudo aquilo que a gente possa dizer,
seria justamente essa absorção, né, e essa criação de um outro objeto, né, artístico. Então, não tem como dar uma aula sobre Clarice Lispector, nem pontificar sobre Clarice Lispector. O que eu posso fazer é manifestar uma primeira reação a partir do seu espetáculo, que eu achei sensacional. Eu acho que a gente poderia destacar vários aspectos da leitura que você faz aqui, né? Até também na própria encenação, mas eu destacaria como você pega no seu espetáculo as facetas múltiplas e até contraditórias, uma certa dramaticidade interna do texto da Clarice, né? As diversas, que por trás de uma aparente... Porque também você mostra, acho que isso fica também muito evidente, uma coerência, né? Como que, por exemplo, você começa com a Joana e depois você entra com a Ana, do Conto Amor, que são dois textos... São dois textos icônicos, né? Sendo que o Amor, a Ana, talvez seja o texto da literatura brasileira que eu mais goste. E num certo sentido, há algo em comum entre o que esses dois textos colocam, né? E depois você vai avançando na obra, avançando na figura, e outras dimensões vão aparecendo, mas você vê que tem uma ligação entre uma e outra. Mas, ao mesmo tempo, também esse movimento contraditório que ele fica mais evidente no final, onde vai aparecer toda a complexa, que depois a gente pode voltar a falar mais sobre isso, toda a complexa e contraditória relação do texto com Deus, com a ideia de Deus, com a busca de Deus, e a ironia também, né? Realmente, acho que um dos pontos altos do seu espetáculo é o texto do rato, né? Toda aquela sequência final. Então, para iniciar, eu diria, essas palavras, destacaria esse aspecto, esse caráter dramático da própria obra que você evidencia de forma muito evidente. Eu achei interessante que um dos pontos que você falou, que é a diferença, talvez, entre a própria literatura, que é uma atividade solitária, né? Não tem como você ler... Tudo bem, você pode ler com outras pessoas e dividir isso, mas o estado, né, da leitura é uma situação individual, né? E que no teatro a gente pode dividir, de certa maneira. Um dos objetivos aqui, também trazendo a literatura da Clarice, é poder dividir, compartilhar, na verdade, o estado desses personagens, né? A Clarice fala muito de personagens eu lembrei de mulheres à beira de ataque de nervos, não é isso, mas são pessoas à beira de um estado de iluminação, né? De um insight, de uma descoberta, de vivenciar alguma experiência além de si mesmo, né? Uma transpessoal, talvez, como a Ana, por exemplo, do Jardim Botânico. Ali ela quase vive uma epifania naquele lugar, ela vira uma outra pessoa, ela nunca mais vai ser a mesma depois daquela experiência. Eu acho que a literatura da Clarice prima por personagens à beira deste estado de iluminação, deste estado de descoberta, de um desvendar, no limite de se tornarem outras pessoas depois de uma determinada experiência vivencial. Não é? Hein, Deise? O que você acha disso? Plenamente de acordo. Eu estava pensando que eu tenho assim, um prazer enorme de estar vendo esse espetáculo pela 7ª vez. É um número simbólico. E a cada vez que eu vejo, eu espero que eu possa ver outras tantas, é sempre um novo espetáculo, é sempre uma experiência diferente, sempre me comove muito, sempre eu fico muito sensibilizada, encantada sempre com o trabalho da Beth, encantada com Clarice. E pegando o gancho, né, nessa questão do limite que vocês colocaram, eu acho muito interessante na Clarice, quando você fala entre as duas situações, né? O do começo, antes do nascimento, e após a morte. Essa questão do entre na Clarice, né? do intervalo, do 2 pontos. Como se Clarice quisesse nos levar ao entre os batimentos cardíacos, entre a pulsação, o lugar de dobra, o lugar de passagem, o lugar do instante já,
né, que ela se referencia tantas vezes, esse flash que ela quer capturar de uma forma extremamente particular. E eu acho que esses enigmas, essas surpresas, a ternura pela surpresa e que Clarice nos propõe é parte do grande encantamento da obra dela. Eu acho que Clarice nos propõe sempre uma experiência estética, né? Uma experiência estética no sentido de nos mostrar alguma coisa que está para além e para aquém das formas e das ideias. Uma experiência tanto sensorial como pré-reflexiva, quando ela vai falar em atrás do pensamento e mais adiante, em atrás do pensamento. Então, hoje, vendo e participando do espetáculo de hoje, eu fiquei me deixei levar pelas vezes em que Beth usou a palavra silêncio. Eu acho que Clarice faz, dentro dessa visão da estética, uma poética do silêncio. Quando perguntam, né, ao Ferreira Goulart por que poesia é o gênero menos lido, algumas vezes eu já o ouvi responder porque a poesia não conta uma história, ela não tem princípio, meio e fim. E assim é a obra de Clarice. Ele diz, a poesia tem espaços, tem vazios. E assim é a obra de Clarice, que eu conceituaria como uma prosa poética, uma poética do silêncio, que nos leva exatamente, como eu falei ao início, esses espaços esses espaços de vazio, esses espaços de silêncio, mas de um silêncio extremamente ruidoso, extremamente encantatório, né? Eu fico por aqui. Dirceu. Vou pegar o gancho numa coisa que a Daisy falou agora, que para mim define bem o que é a gente ir ao teatro. É uma experiência. É uma experiência que você vai passar e que você precisa se entregar para aquilo, né? E eu, como espectador, porque sempre que eu vou ver uma peça, não importa se é a trabalho, para escrever, nada, eu quero ser o espectador, eu quero ser um espectador ali. E eu quero ser enganado pelo ator que está no palco. Eu quero me convencer que toda aquela, entre aspas, mentira que o cara vai contar é uma verdade. No caso da Clarice e da Beth, aqui a gente pensa, ela está muito parecida com elas, caracterizou para parecer realmente a Clarice Lispector. Mas ela não precisaria de nada disso, né? Porque ela pegou a alma da coisa, e isso não tem a ver com o corte de cabelo, com a forma como ela fuma, com a língua presa ou não. E eu acho que a gente consegue embarcar nessa viagem, a gente compra essa história, independente dessa caracterização. E tem uma outra coisa que eu estava comentando com o Ítalo, até ali no camarim, que me chama muita atenção, é uma humildade, uma saudável humildade com o que a coisa toda foi concebida. Porque a gente vê muitos espetáculos sobre autores, sobre escritores, melhor dizendo, que exige uma bagagem do público que vai assistir. Para você entender, você precisa ter referências. Eu acho, talvez pareça bobagem, mas eu acho que você não precisa necessariamente de bagagem nenhuma quando você vai ver um espetáculo. Você tem que ser seduzido por aquela história. Então, para o cara chegar aqui e ver o Simplesmente Eu, ele não precisa ter lido nada da Clarice, mas ele precisa entender. E existe uma costura muito bem feita aqui, para mim, que todo mundo aqui, eu acho que percebe, quando é a Clarice que está em cena, ou quando é a Joana, quando é a Ana, quando é um outro personagem. Seja pelo movimento que a Beth troca de roupa, seja pela máquina de escrever que ela pega. E eu acho que isso aproxima muito mais o público do espetáculo. Ninguém vai sair daqui dizendo, porra, que chato. Eu não sei quando era a Beth que estava interpretando o personagem, quando a Beth estava interpretando a Clarice. Isso desarma o espectador e eu acho que ele consegue mergulhar mais nesse universo mesmo. E é uma coisa que muitas vezes a gente sente, uma palavra meio forte, mas que talvez faça sentido, uma arrogância de quem concebe os espetáculos. De acreditar que aquele cara que vai estar assistindo, aquele cara que pagou o ingresso, tem a obrigação de ter uma bagagem igual a dele para entender aquilo. Isso eu queria te dar os parabéns, porque que bom. Talvez as pessoas não tenham uma bagagem. Obrigado.
Mas certamente elas saem daqui desse teatro com um pouquinho de bagagem e talvez podem correr atrás para aumentar ainda mais essa bagagem. Um dos objetivos do trabalho era justamente esse, criar uma ponte de ligação entre a Clarice Lispector e o público. Quer dizer, mostrar que por trás da autora maravilhosa que ela é um ser humano, era uma mulher, mãe, dona de casa, tinha os seus problemas, tinha as suas alegrias, tinha a sua maneira de ser. E eu acho que é lindo essa proximidade que o espetáculo propicia, de certa forma, às pessoas da obra dela, porque realmente dá vontade de você conhecer melhor a obra. Exatamente. Então, vira realmente um incentivo à leitura, à literatura dela. E realmente as pessoas que falam, quem conhece Clarice, reconhece uma série de coisas, reconhece a mão, sabe que ela se queimou, reconhece os conceitos claricianos que estão no espetáculo, mas estão de uma forma sutil, o estantijar, aquele momento do cavalo, o próprio vazio, que o próprio cenário propõe um pouco esse vazio, esse papel em branco, essa tela em branco a ser pintada pela história que vai ser contada, são conceitos da obra dela, mas que estão de uma forma quase que subliminar. É mais para você sentir do que para você. Ela mesma diz isso, né? O meu pensamento tem que ser um sentir. Então, eu busquei no espetáculo fazer um espetáculo sensorial, que as pessoas pudessem sentir, ouvir o barulho da chuva, ouvir ali o trem, o bonde, e você imaginar que tem um bonde, você sabe que tem um bonde ali. É aquela mentira inventada, aquela verdade inventada que a própria Clarice fala, e que eu acho que teatralmente é muito interessante também. E o público, ele não se sente... Primeiro que você não chama o público de burro, não precisa explicar que aquilo... Ele vai entender. E aí ele vai, mais do que entender, ele vai sentir. E, através desse sentir, que foi a coisa inicial que eu falei, da literatura solitária e do teatro propor esse estado comum, né, da gente poder dividir estados emocionais, sentimentos, reflexão, essa é a grande força do teatro, é para as pessoas sentirem, eu sei do que ela está falando, eu conheço isso, eu já vivi isso. Isso não está distante de mim. Eu não preciso ler muito para poder captar o que significa isso. Mesmo porque os personagens da Clarice são personagens muito comuns. E é lindo essa capacidade que ela nos dá de perceber as diversas dimensões do ser humano. Ninguém é uma coisa só, ninguém é raso. Mesmo através da sua... simplicidade de existência, uma dona de casa, mesmo ali existe uma profundidade de vida e de sabedoria muito interessante. Eu acho que a Clarice sabe falar disso como ninguém. Vamos começar com as perguntas? Você já tem as perguntas aí? Que a gente começa a conversar em cima das próprias perguntas que vão chegando. Ela está se separando ali, né? Querem falar mais alguma coisa? Eu acho que é bom esse espaço livre aí, porque às vezes as ideias vão surgindo assim mesmo, né? Não, só complementando um pouco o que vocês já estão dizendo, porque realmente acho que a questão central da Clarice Lispector no escrever, que é o fundamental, a atividade da escrita, são pessoas comuns, como você disse, né? Mas é o escrever sentir, né? A grande angústia dela é que não possa existir uma escrita que seja totalmente concomitante ao sentimento. Então, você tem eternamente um jogo, né, entre uma racionalidade e a busca da dissolução dessa racionalidade toda. Eu acho que isso foi muito bem expresso realmente no espetáculo. Mas vamos passar aí para as perguntas. Vamos lá, eu pedi meu óculos, eu esqueci no camarim. Por favor. Eu vou ler então, né? Melhor. Entre as diversas possibilidades que proporciona a obra de Clarice, pode-se dizer se em algum momento ela possui um estranhamento com a ideia de Deus? Eu acho que ela o tempo todo faz parte da contradição da Clarice. Ela era muito contraditória em várias situações. Ela fala que ela não é sofisticada e é sofisticada. Ela fala que não acredita em Deus e Deus está presente o tempo todo na obra dela. Eu acho que é um dos temas que chama a atenção da Clarice, justamente buscando alguma coisa que saia de um nome. Eu acho que ela busca alguma coisa que está por trás de tudo isso. Eu acho que ela admira profundamente essa energia Deus.
que às vezes ela não gosta de nomear, ela fala que ela não é mística, que ela não é religiosa, apesar de ser judia. Eu li um último livro falando que ela ouvia ídis, mas ela não falava ídis, porque em casa ela não falava. E numa análise que eu li, dizia que o R preso era um pouco um ato falho de uma língua não assumida. Olha que interessante. Achei que era uma coisa assim, inconsciente da própria Clarice, de assim, tinha alguma coisa presa, alguma coisa que não era solta, liberada. E eu acho que tem a ver com todo esse processo. Eles vieram fugidos da Rússia, né? Os judeus tiveram um processo de perseguição muito violento. E então Deus, essa busca de Deus, talvez fosse um Deus que não precisasse necessariamente ter um nome, ou que não precisasse necessariamente ter uma forma, uma maneira de se chegar a Deus. Então ela acaba chegando a Ele de diversos caminhos, né? Que eu acho que talvez seja o caminho mais natural mesmo. Eu acho que Deus ou a religião é como uma montanha. Eu acho que não importa de que forma você suba a montanha. Eu acho que o importante é subir a montanha. Você pode pegar de vários lugares e você vai acabar chegando no mesmo lugar. Nesse mesmo lugar que une todas as religiões e que, de certa maneira, todo mundo busca, né? Eu acho que ela buscava dentro de si mesma esse ponto de intersecção entre ela e Deus. Todos esses momentos de iluminação dos personagens, eu acho, de alguma forma, eu acho que é um dedo de Deus aí que está presente nessa realidade, mesmo crua, mesmo fria, mesmo difícil, que todo mundo vive, que esses personagens podem viver, mas tem sempre um momento de iluminação que eu acho que é um pouco esse toque de Deus. Vou passar para vocês também falando sobre isso, tá? Está contigo. Só quero dizer que são várias perguntas. Eu li São várias sobre esse tema Deus. Sobre esse mesmo tema? Essa já... Então vamos ler outras perguntas para ver se a gente chega lá. Clarice se aproxima mais da psicanálise ou da filosofia essencialista? Para você aí, Deise. Eu acho que a Clarice se aproxima mais dela mesma, né? Nós da psicanálise, nós da filosofia, nós da literatura, nós da sociologia, nós leitores, que nos aproximamos dela. Eu não vejo ela, enfim, diria até isso, que o texto da Clarice é um texto sempre polifônico, é um texto com vários sentidos, com várias possibilidades, e que permite diferentes leituras e diferentes acessos, mas isso por conta da riqueza, da profundidade, da densidade, do alcance do texto da Clarice. Eu costumo dizer, em muitas oportunidades aqui com a Beth, eu vou dizer hoje mais uma vez, eu acho que o texto da Clarice, sempre digo isso, é um texto que pede trabalho. Ele dá trabalho ler Clarice, é um investimento pessoal, né? E é uma escritura, como ela costumava dizer, que propicia uma leitura e uma escuta. Até porque nem sempre pode ser muito agradável lê-lo, né? Claro, a coisa pode te pegar de um jeito que vai te incomodar muito forte. E há pessoas que não suportam ler Clarice. A Paixão Segundo GH, eu conheço várias, já tive acesso a vários depoimentos de pessoas que começam e fecham o livro, não conseguem, quando entra a história da barata, né? E é insuportável mesmo. Mas essa escuta da voz da Clarice ou a escuta da voz dos personagens. Teve personagens, e Clarice é mestre nisso, que são tão fortes que a gente se pergunta quem é o autor do texto? É o escritor ou o personagem? É o outro dos outros. Veio uma pergunta aqui que eu acabei falando sobre isso sem perceber. Clarice tinha uma formação de família judaica. Por que seus problemas ligados a Deus? Eu acho que tem a ver com um pouquinho que eu falei sobre Deus. Está um pouco ligado a isso, sim. Apesar dela ter toda essa formação judaica, de falar em Yiddish em casa, dela conhecer tudo isso, ela não usava muito essa forma de lidar
com Deus. Ela escolhia uma maneira mais pessoal de lidar com isso. Creio eu, não sei. Só acrescentando, né, Beth, é preciso a gente não esquecer que tem uma passagem na vida da Clarice, que é muito comentada, que foi a participação dela num congresso de bruxaria. Então, era essa mulher tão incrível, assim, que, né, transitava entre diferentes universos. E poder Com certeza. desse congresso aí. Você respondeu essa aqui da psicanálise ou da filosofia essencialista? Foi isso que eu Mas falei, que eu aproxima-se achei dela que a mesma. Clarice aqui... É isso. A Clarice era arredia às entrevistas, uma pessoa introspectiva. Como foi encontrar o ponto de equilíbrio entre o personagem, para Beth, que narra Clarice introspectiva? Bom, eu procurei juntar, neste momento da entrevista, quem já viu aquela entrevista da TV Cultura, ela é muito forte, a entrevista. Eu aproveitei a situação entrevista para poder responder algumas questões. Inclusive, a própria relação dela com a situação entrevista, né? Ela era uma pessoa introspectiva, sim. Eu acho que ela era muito tímida. Ela não gostava do rótulo de escritora, era uma coisa que incomodava a ela. Então, ela queria ser vista como uma pessoa. Ela não tinha respostas prontas. Às vezes, a pessoa fazia uma pergunta super elaborada, ela falava, não, eu não sei. Ela quebrava, de certa maneira... Derruba qualquer jornalista. Isso quebrava, não é? Ela era uma pessoa assim, né? Porque eu acho que ela não gostava de ser o centro da atenção. Eu acho que ela ficava um pouco arredia com isso. Mas eu aproveitei a situação para mostrar um pouco das características, justamente, da personalidade da Clarice. E as respostas maravilhosas que ela dava também. Então, eu criei essa pergunta oculta para que a situação ficasse clara. Então, eu juntei várias entrevistas numa só. O único momento real da entrevista da TV Cultura é o momento que ela fala, eu acho que eu estou morta. Quando eu não escrevo, eu estou morta. Que é muito forte isso, que é um momento, inclusive, que pega uma fase de vida. Ela deu essa entrevista em fevereiro e ela faleceu em dezembro desse mesmo ano. Eu acho que, intuitivamente, ela já pressentia a proximidade da morte, tanto que, em algum momento da entrevista, ela fala assim, hoje eu não estou alegre, eu não sou assim normalmente, eu não estou alegre, mas eu sou alegre, eu não estou aqui agora, não sei se era o próprio processo da doença que a deixava um pouco caidinha, assim, mas nessa entrevista você sente uma certa amargura, não vou dizer desistência, mas uma falta de ânimo e de crença na própria escrita. Ela estava um pouco desanimada nessa entrevista. E eu não quis ficar presa só a essa entrevista. Eu quis que ao momento entrevista mostrasse, inclusive, a indignação, que ela era uma mulher que ela odiava injustiças. Ela foi fazer advocacia, ela era formada em advocacia por conta disso. Ela achava um absurdo as injustiças da vida e queria, de alguma forma, dar voz a isso, falar sobre isso. Tanto que ela fazia, eu já tentei mudar as coisas, mas eu não consigo. Na verdade, eu acho que a forma mais objetiva de transformar as coisas foi através da própria literatura dela. Mas ela passou pela advocacia, por essa vontade de mudar as coisas, né? Então, eu estava falando da entrevista da maneira de mostrar, num momento teatral, dramático, dramatúrgico, mostrar traços da personalidade dela. Ela era uma pessoa impulsiva. Então, às vezes, não quero mais, não gostei da sua pergunta, vamos embora. Ela levantava e ia embora mesmo. Ela não tinha meias palavras. Tem até uma história engraçada que aconteceu com a Amir Haddad, o supervisor do espetáculo. Ele me contou a história da Clarice, muito engraçada. Ela era muito supersticiosa. Então, ele chamou a Clarice para fazer a tradução de um texto do Shakespeare que ele queria dirigir. Sonho de uma Noite de Verão. E aí, ele falou, na minha casa, na entrada da minha casa, tinha um arranjo muito bonito de Sempre Vivas. Era lindo o arranjo. Eu gostava muito do arranjo, ele defendendo o arranjo. Era lindo o arranjo. Quando ela chegou lá, ela olhou aquilo e falou, sempre viva, sempre morta. Deu a volta e foi embora. Nunca mais voltou, não entrou na casa dele, não falou nunca mais com ele.
Então, assim, isso era uma característica muito forte da personalidade dela. Eu falei, eu preciso, em algum momento, mostrar isso. E aí eu juntei tudo no momento da entrevista, para mostrar a introspecção, mostrar a timidez, mostrar umas tiradas de humor que ela possuía. No processo de ensaio, algumas pessoas foram assistir e falaram assim, você está esquecendo do humor da Clarice? Claro que tem o humor do rato, que é muito engraçado, tá? Mas ela tinha um humor também de rir de si mesmo, um humor meio Woody Allen, sabe? Que, não é que debocha assim, nasce de graça. Ela tem essa coisa assim meio com ela mesmo, que meio que ri de si próprio. Eu acho que isso é muito inteligente. Não sei, alguém quer falar mais alguma coisa? Ah, Clarice acreditava em Deus? Eu acho que sim. Da maneira dela, eu acho que sim. Não sei se alguém acha. Tal. Acreditando que a realidade única se revela de múltiplas facetas que escondesse a verdade. Vocês acham que ela alcançou algum nível de realização do mistério objetivo da vida? Eu acho que mistério não se explica. O mistério se acredita. Eu acho que é uma opinião pessoal. Por exemplo, se você chega num determinado momento, você não consegue mais explicar, é o mistério. Eu acho que é o turning point para a fé. Eu acho que é quando começa a fé, quando você não consegue encontrar uma explicação objetiva ou subjetiva daquilo que você está vivendo, você vai para o mistério. Você vai para esse lugar do insondável, desse lugar muito especial, que precisa ter alguma coisa além da razão. E eu acho que a obra da Clarice é cheia desses mistérios, justamente por querer escrever sobre o entre, de captar o silêncio, de captar, fotografar o perfume, por exemplo. Isso é quase um koan, né? E eu acho que ela abraçou mesmo esse mistério, porque ela passava muito essa imagem de ser insaciável. Ela nunca ia ficar satisfeita com nada. Eu quero alguma coisa a mais, alguma exatamente. coisa a mais. Na vida, na literatura, em tudo. Então eu acho que ela corria atrás dessa coisa, mas ao mesmo tempo ela sabia que ela nunca ia alcançar, talvez. Eu acho que sim, acho que ela respeitava o limite. Quer falar um pouquinho sobre isso? Não, eu vejo muito na relação dela com a linguagem, né, que é essa busca constante dela, sempre essa utopia dela de que fosse possível dizer o aqui e agora, a totalidade do aqui e agora. Só que a linguagem é incapaz, então eu veria o mistério, né, esse inefável, né, aquilo que não pode ser dito. Realmente, aquilo que não pode ser dito, porque a linguagem não pode dizer tudo. Eu tenho que dizer tudo, eu sinto, o sentir é uma totalidade, mas a linguagem quebra com essa totalidade, porque a linguagem é sempre parcial, né? Então, eu vejo o mistério, no caso da obra da Clarice, muito mais por aí. Agora, sem dúvida nenhuma, a partir daí ela vai tematizar experiências místicas as mais variadas, sendo que o conto Amor talvez fosse aquele mais, né, epifânico mesmo, né? Como já disseram do conto, né? Agora, ao mesmo tempo, tem toda uma racionalidade, um humor, né? Não apenas o humor do rato, mas a autoironia. Clarice é muito engraçada, e eu acho que ela é muito engraçada. A própria ideia da Paixão segundo GH, de uma mulher de classe média que bota uma barata na boca, né? Quer dizer, a gente faz o estereótipo da mulher de classe média que nem olha uma barata, né? Então, exatamente, sabe quando é barata. Então, se você observar certos textos da Clarice que parecem ser fruto de uma angústia profunda, na verdade, tem um conteúdo de humor, de paradoxo, de inesperado muito grande, né? São pontos assim que eu destacaria. E, para mim, realmente não é... A Beth tem certeza que Clarice acreditava em Deus, né? Eu não sei, eu realmente não sei. Agora, ela precisa da palavra Deus, né? Ela necessita da palavra Deus. E eu diria que a palavra Deus para ela, como você mostrou muito bem no seu espetáculo, ela remete para duas coisas. Por um lado, por isso que é impossível dizer. Então, isso alguma coisa tem que ser colocada em lugar e é Deus. E, por outro lado, porque Clarice tem um lado muito materialista, né? Tem um visceral, corporal, como você também mostra muito no teu espetáculo, né? Por outro lado, Deus é aquilo que é. Né? É a realidade, é aquilo em relação a qual... Até falar assim, inventamos Deus e foram acertando.
Não, exatamente. Isso é um dos momentos também mais bonitos do espetáculo. Quer falar um pouquinho disso, do mistério? Eu estou aqui pensando, me remetendo à minha atividade, né? Minha profissão. Assim, que bom, né, que o mistério é mantido, porque uma vida sem mistério, se a gente não se defrontar com os enigmas, que não são decifráveis, são indecifráveis mesmo, né? A vida fica muito sem graça, fica muito chã, fica muito superficial, né? Então, a gente tem que sustentar o mistério, tem que sustentar a surpresa, tem que sustentar o indecifrável. E até quando você, Ítalo, fala na racionalidade da Clarice, né, eu acho que até aí tem também uma particularidade estendendo isso, que é esse pré-reflexivo, né? Quando essa expressão que eu amo, o atrás do pensamento, que eu vejo assim como alguma coisa da ordem do balbucio, que antes da formação, mesmo esse lugar anterior à própria formação da palavra, que ela insiste em alcançar, ainda mesmo sabendo que é inalcançável. Mas toda a proposta é chegar até lá, chegar a essa anterioridade, né? E isso só pode ser da ordem do mistério mesmo, né? E para o artista isso é fundamental, né? Que se o artista não for buscar a exatidão, ele acaba, né? Claro. Seja na área que for. Ainda que ela fale do matemático, né? Que Deus é matemático, que a música é matemática, mas ao mesmo tempo tem esse caminho tentando alcançar o inalcançável, né? A forma do informe. Isso. A forma do informe. A obra e de seus personagens. O personagem Rodrigo S.M. de A Hora da Estrela, que é um escritor, seria o personagem que mais diz sobre a Clarice? Seria uma obra, A Hora da Estrela, o momento em que Clarice é de fato a mãe do mundo? Por abordar o social e pelo amor-ódio que nutre por Macabeia? Assinado Josi, nordestina, que gosta de Coca-Cola e sonha ser estrela. Que bonitinho. Bom, eu vou deixar vocês falarem, que vocês são muito mais especialistas do que eu da obra. Eu acho que a Clarice está presente em quase todos os personagens que ela escreve, não só no autor, né, o que se diz autor, né? Acho que sim, acho que ela teve uma compaixão muito especial pela Macabeia, tanto que tem 13 títulos essa obra, né? Foi a obra justamente que ela falou na hora da entrevista lá da TV Cultura, eu acabei de escrever isso, então eu estou morta porque eu ainda estou nesse processo criativo, acabei de sair desse processo criativo. Acho que é uma das obras que tem um olhar social de uma forma muito clara, sim, eu acho que está muito forte aí a visão dela, a raiva dela sobre a injustiça, né? Está muito presente nesses personagens. Eu acho que talvez seja o mais forte. Não mesmo, eu acho né? que sim, da obra dela, acho que é um porque é curioso que a Clarice começou a escrever lá na década de 40, quando todo mundo estava em cima, todos os escritores daquela fase do modernismo buscavam a parte mais social, uma questão mais política, a questão nordestina, lá com o Graciliano e tal. Desculpa se eu estou... Me corrija, em qualquer coisa. E a Clarice sempre foi muito taxada naquele início pela questão da individualidade, pela questão mais psicológica. Talvez, na Hora da Estrela, ela foi aflorar um pouco isso. Aquela entrevista que ela cita da manchete de jornal não é da Entrevista da Cultura, né? Pois é, mas é mais ou menos dessa época? É bem antiga? Não, foi uma entrevista que ela fez com o... Ai, meu Deus, não vou lembrar o nome do jornalista, que ele pergunta para ela o negócio até, você ainda escreve, que ela fica, acho que é o Stein, se não me engano, ela fica danada da vida com essa pergunta. Como assim você está me perguntando isso? Ela briga com ele mesmo, né? Eu que botei nessa entrevista, mas não é. Mas é anterior. Não sei se é muito anterior, mas é anterior de qualquer maneira. Olha, a Hora da Estrela, a pergunta é sobre o Rodrigo S.M., né? Ele se apaixona, mas ao mesmo tempo ele maltrata a pobrezinha, né? É uma relação de amor e ódio, como ela diz. Eu tenho uma relação muito forte com esse livro, né? E eu concordo com tudo que vocês disseram, e realmente é a única obra da Clarice em que ela coloca de maneira mais forte essa obrigação de falar do social que era cobrada dela quando ela começou, né? Porque era muito estranho uma escritora intimista nos anos 40, né? A única pessoa que...
talvez se aproximasse um pouco dela, com quem ela tinha uma ligação fortíssima, era o Lúcio Cardoso, né? E era uma relação complicada. A situação da Clarice na literatura brasileira era realmente complicada diante da hegemonia, embora ela tivesse toda essa sensibilidade social, né? Mas ela não queria ser estereotipadamente social. Agora, eu acho que A Hora da Estrela, sem negar o que está sendo colocado aqui, tem muito a ver com isso que você disse da entrevista dela na TV Cultura. Eu vejo A Hora da Estrela como o testamento da Clarice, um livro muito marcado pela... Ela sabe que vai morrer, então ela bota os seus iaiás para fora totalmente, né? E ela cria um Rodrigo SM. Por que Rodrigo SM? Eu tenho uma hipótese sobre o que quer dizer SM. Eu acho que é... Não, SM, eu acho que é sadomasoquista. Eu acho que o narrador... releiam A Hora da Estrela. O narrador de A Hora da Estrela tem uma relação sadomasoquista com Macabeia. É uma relação profundamente ambígua, de amor e ódio. Ele quer ser redentor, mas ele não consegue ser redentor, porque ele é um cara de classe média, não tem nada a ver com aquilo. E o bonito da Hora da Estrela é justamente essa relação conflitiva. Mas, sobretudo, essa coisa que a Beth fala, que ela diz na entrevista da TV Cultura, que é assim, esse estou morta, né? Essa questão do estou morta, que o livro acaba, inclusive, com a Macabeia morta, de maneira completamente irônica, porque a cartomante disse que ela ia encontrar um alemão, o alemão é um Mercedes-Benz que atropela. Então você vê o humor quase que negro, e ela se transforma em Estrela, que foi a primeira esperança. Joana, Estrela, que é onde você começa o seu espetáculo, né? Exatamente, quer falar? Eu acho que já foi bem comentado, a pergunta é se seria Se seria uma relação, peraí, de amor e ódio, né? seria um alter ego da... Para mim, A Hora da Estrela, assim, o que eu particularizo na Hora da Estrela corroborando o que a Beth vem falando. É uma obra que tem implicâncias com o social, né, e tudo mais, mas eu ainda vejo uma obra assim, essencialmente clariciana, porque Clarice viveu em Recife, né? Então, acho que ela se identifica com a Macabeia, né? Esse personagem tem a ver com Clarice, ao mesmo tempo que Clarice, para mim, ela está... E o Rodrigo, porque ela, através de um narrador, né, uma voz masculina, ela fala de todo o processo de criação. Porque o Rodrigo, ao longo do livro, vai dizendo como é que, né, vai desenvolvendo o processo do próprio livro, como acontece no Sopro de Vida também. Então, eu acho que é uma aula, A Hora da Estrela é uma aula sobre o processo de escrita de Clarice Lispector, através da criação desse personagem, que é o narrador, que Clarice se faz falar através do Rodrigo, se faz falar através da Macabeia também. Talvez por ela sempre ter se sentido um pouco um bicho estranho, né? Na vida, na literatura, em tudo. Aí ela jogou ali na figura da nordestina isso. Eu acho que é por aí. Não, na verdade, eu também acho que tem muito isso. Eu acho que ela cria uma identificação entre a figura do escritor, como um eterno marginal, num certo sentido, e a da Macabeia. Então, acaba que você tem um jogo aí, que é muito típico também de relações sadomasoquistas, onde há uma inversão. Quer dizer, o sofredor não é a Macabeia, e sim o próprio Rodrigo, narrador. Exatamente. Vamos lá. Beth, como você se identifica com a Clarice na busca do eu interior, na integração do indivíduo com o todo, como uma única energia cósmica universal? Bom, eu rezo muito. Eu me considero uma pessoa religiosa. Não me considero católica, não me considero cristã. Eu sou de uma família espírita, então eu tenho uma relação com a vida como uma experiência de crescimento mesmo, como um aprendizado. Todas as palavras que, de certa maneira, eu escolhi nessa obra, fala muito de mim também. O espetáculo também é um depoimento pessoal. Eu coloco valores que são meus, que de alguma forma são dela, mas que também são meus, né? Valores em que eu comungo junto com ela.
Então, a necessidade de estar ligada a um poder superior é muito forte em mim. Vem desde a minha família, minha mãe é espírita, enfim. Essa ligação com o poder superior sempre esteve presente. E eu sou atriz, quer dizer, a minha profissão também me coloca neste lugar de intermediária entre a realidade do autor, entre a realidade do público e a minha própria realidade. Então, lidar com isso já é uma forma de lidar com energias, uma forma de religar situações. Então, o meu eu está, sim, muito interligado a esse processo de entendimento do ser humano, da busca do humano, daquilo que tem em todos nós. Acho que a pessoalidade em qualquer trabalho é o seu toque espiritual, digamos assim, que é quando você dá o seu olhar naquilo que você está fazendo, e, de certa forma, a gente acaba fazendo isso em qualquer coisa. Então, esse eu que eu busco está ligado ao meu ser, à minha raiz e às minhas asas. A minha raiz, minha família, tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que aprendi, e minhas asas na arte que eu acredito e que eu comungo e divido com vocês. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Beth, primeiramente agradeço e parabenizo pelo momento que presenciei com a sua peça. Muito obrigada, também lhe agradeço. Pergunta: qual a sua obra de Clarice Lispector preferida? Se é que existe uma, e por quê? Obrigado. Difícil dizer uma só, porque a Clarice tem uma obra tão vasta e tão bela, tão encantadora, que é difícil você dizer uma só. Eu tenho um carinho especial por Perto do Coração Selvagem, por ter sido a primeira obra da Clarice que me fisgou, que me prendeu. Eu conheci na minha adolescência essa obra, então eu tenho a minha identificação com ela se iniciou nesta fase de vida em que eu me identifiquei totalmente com o personagem. Então tenho um carinho especial por esta obra. Mas tem tantas obras maravilhosas da Clarice. Eu tenho um carinho muito especial por Laços de Família, que tem contos maravilhosos. O conto Amor, inclusive, é desta obra. Uma aprendizagem, um livro dos prazeres, que é linda a ideia do livro. Uma mulher que se prepara, tem que se preparar para poder viver o encontro amoroso. Um livro que começa com uma vírgula e termina com 2 pontos. Deixa tão clara a característica da obra de Clarice, que é fragmento. Falar daquele momento. Existe alguma coisa antes, existe alguma coisa depois, mas aquele momento é isso que ela quer falar. Eu acho lindo como ela se coloca até nos pequenos detalhes. Ela fazia questão absoluta, inclusive, que não mudasse nada. Cada frase, ela dizia que era a respiração da frase. Cada vírgula era uma respiração da frase. Então, ela era uma mulher muito especial na obra que desenvolvia. E eu acho que todas as obras dela têm uma força especial. Eu gosto muito também de Água Viva, que é onde ela fala muito do processo da criação, e todos nós, artistas, nos identificamos, sem dúvida nenhuma. Eu falaria essas obras. É mesmo? Ai, que bom, ele também. Não, eu fiquei curioso. Eu não sei se eu estou tendo aqui um bloqueio, mas se eu bem me lembro, o amor é em terceira pessoa, e você passou para a primeira pessoa. Aí eu fiquei muito curioso, assim, porque achei muito sensacional, mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu começo em terceira e passo para a primeira. Eu boto a Clarice narrando e aí passo a história para a Ana. Porque eu queria dividir este momento do estado da Ana com as pessoas. Eu queria que naquele momento as pessoas estivessem vivenciando com ela aquilo que ela estava vivenciando também. Por isso eu escolhi desta forma. Foi uma interferência assim na obra dela, mas foi uma meio inconsciente, mas ao mesmo tempo totalmente consciente, que eu queria nesta cena propor isto às pessoas. Por isso eu modifiquei. É uma escolha. E acho que é uma escolha inteligente, que em alguns momentos você, às vezes, em vez de chorar, você prefere rir. É uma opção de vida e uma opção de criadora. Acho que a ironia tem a ver com a personalidade dela, com essa forma dela enxergar a vida, o mundo, as situações, e faz a gente ter, ao mesmo tempo que estar dentro, também ficar um pouquinho de fora, analisando.
né? Brecht faz isso muito bem, né? Quando ele cria esse distanciamento, isso é tudo mentira, tá? Ele dá uma afastada daquilo que está acontecendo para poder justamente ter esse olhar de humor e de ironia sobre aquela situação e você ganhar um outro ponto de vista. Eu acho inteligente da parte da Clarice a escolha da ironia, mas é uma questão de gosto. Pensar a relação da poética do silêncio de Clarice com a necessidade da palavra como intermediária do ser e o mundo. Clama por vós. Isso é uma afirmação ou é uma pergunta? Não sei quem fez essa pergunta. Mas o que você acha? Ou o que vocês acham? Como é que é? Repete, por favor. Pensar a relação da poética do silêncio de Clarice com a necessidade da palavra como intermediária entre o ser e o mundo. Abre parênteses, clama por vós. Eu posso falar como eu vejo a questão da poética do silêncio, da palavra, né? Como eu falei a princípio, na questão dela tentar alcançar esses vazios, esses espaços transitar entre as situações em que nos leva ao nada. Estava ouvindo agora Beth falar na questão da vírgula, dos dois pontos, do travessão, frases que ficam inconclusas, e como parecendo um processo de travessia, né? Parece que ela nos convida a fazer uma travessia. É isso. O texto de Clarice, como na poesia, não tem princípio, meio e fim. Não é arrumadinho, sujeito, verbo e predicado. Então, daí essa visão que eu tenho, né, que eu me identifico de colocar como poética do silêncio, e que acaba sendo um clamor mesmo, né, da Clarice. O clamor por voz é o trabalho que a forma como Beth trabalha o texto na cena, né, essa situação especial, mas que, na minha leitura, é sempre esse encaminhamento entre espaços muito especiais, da palavra e da não palavra, do reflexivo e do não reflexivo, da cena fulgor, né? Esses intervalos, né? Que Clarice nos leva, é como eu consigo ver isso. Eu acho que através da literatura ela sempre tentou dar voz ao silêncio dela. E talvez ela quisesse provocar o leitor para ele também começar a ouvir o silêncio, o que ele tem por dentro, no fundo. Como quando a gente fala, né, ouvir a voz do personagem, Clarice convida o leitor a ouvir sua própria voz, né? A voz interna, a se ouvir. Esse processo de uma escuta pessoal, de uma escuta internalizada. E ela promove isso, né? Processo de identificação e desidentificação, processo de deslocamento e de descolamento de certas situações às quais a estrutura emocional possa estar arraigada. E ela sugere... Provoca, né? Ela provoca esse deslocamento, né? O encontro da não palavra. Uma das grandes questões do espetáculo é a questão do processo de criação e de isolamento dolorido do autor. Como foi o seu processo de criação da Clarice personagem, principalmente quando se cruzam, se interpõem os processos de criação ator, personagem e escritor? Muito interessante essa pergunta. Você sabe que durante o processo de criação, bom, eu fiquei 2 anos pesquisando o texto, lendo coisas sobre Clarice para poder montar esse texto. Depois eu trabalhei 6 meses com a Rose Gonçalves para a apreensão do texto, para eu ter esse trabalho com o texto antes de começar a ensaiar o espetáculo, porque eu precisava ter um domínio do texto suficiente para poder entrar o corpo e trabalhar o espaço. Então, nesse processo de entendimento do texto, de absorção do texto, da escolha da voz de cada personagem, da energia de cada personagem, eu fui, obviamente, me aprofundando cada vez mais na escrita que já estava pronta, já na dramaturgia. E quando eu comecei a botar corpo e trabalhar o espaço, é claro que, em alguns momentos, o ator, no processo de criação, eu falei no outro debate, né?
a gente entra num processo de caos, a gente entra num vazio. A gente entra nesse lugar que você não sabe muito bem o que é, como é que vai resultar o personagem, o que ele vai acontecer, vai sair o quê de dentro de mim, que ser é esse que vai nascer, esse ser híbrido entre eu e a personagem que existe, como é que ele vai ter o corpo, a voz. A gente entra, às vezes, num processo difícil e doloroso de criação. E num desses momentos, eu estava ensaiando ainda, e já estava fazendo em pé, mas eu ainda não estava encontrando esse estado dela, como era esse sofrimento, tal. Aí o Amir Haddad parou e falou assim: você não percebeu que você está falando de você? Você não está falando só do momento da criação da Clarice. O momento de criação do ator é muito parecido com a criação do autor. Porque você também tem que criar um outro eu. Você também tem que vivenciar esse outro do outro. Esse outro ser. É parecido em alguns momentos, sim, esse processo criativo. Esse deslocamento de você mesmo para ser um outro. Ao mesmo tempo em que você encontra elementos teus para o outro. Porque você tem que, de alguma maneira, criar embasamento interno para você se emocionar, para você vivenciar aquilo. Então, assim, você se coloca na posição do personagem, você vai para ele vem para você. Esse processo é muito parecido com o processo de criação da escrita. Provavelmente o processo de criação que a Clarice vivenciou. Então, confesso que em alguns momentos eu me coloquei em cena também. Algumas das angústias, cria angústia, porque você vai para um lugar do desconhecido, até você saber como ele é, você passa pela fase do não é, né? Daquilo que não é. Não, isso não é. Não é isso ainda, não achei, não é essa energia, não, para tudo. Não estou achando, não é esse passo, não é essa palavra, não é esse jeito de fazer. Então, a gente passa por muitos nãos até você encontrar o sim do personagem. Eu acho que numa personagem verídica, Sim. existe uma cobrança muito maior. Uma autocobrança sua, no caso do ator, e depois a cobrança do público, né? Porque não dá para deslizar nunca. Existe uma responsabilidade maior, exatamente. Quer dizer, não é nem só uma pessoa que eu estou inventando, é uma pessoa que existiu. Quer dizer, eu tenho que realmente encontrar essa ponte, essa intersecção entre ela e eu, para eu poder fazê-la de verdade. Não ficar só uma caricatura. Porque, às vezes, a gente cai nesse perigo. Por exemplo, no processo de ensaio, eu cheguei a fazer um cabelo, maquiagem, por exemplo, botar a sobrancelha. A minha sobrancelha é muito diferente da dela. A minha é reta. A dela é bem encurvada, bem alta. E aí, a gente fez um dia num teste, ele me maquiou, eu fiquei igualzinha a ela. Foi bom, para a parte que eu faço ela, dá certo, mas para os personagens não dava, porque eu não saía mais dela. Falei, eu não posso fazer isso, eu não preciso disso. Na verdade, eu preciso de alguns elementos dela, para você enxergá-la em mim, mas eu também preciso neutralizá-la, para poder virar as outras mulheres, os outros personagens, senão eu não saia nunca mais. E foi um sim que saiu do não. Quer dizer, a gente teve que experimentar, teve que fazer daquele jeito, para ver que não era daquele jeito. Não, tem que ser só sutilmente mesmo. Alguns elementos dela, que você enxerga ela, mas que eu possa também neutralizá-la, virar outra pessoa. Ui, outras pessoas. Tá bom. O rato foi seu? Seu trauma infantil? Eu tenho medo de rato, mas eu tenho mais medo de barata. Fiz o quê? Fiz analogia com a barata de A Paixão Segundo GH? Acertei? Olha, eu falei sem ler a sua pergunta, hein? O toque, a criação foi sua? Parabéns, espetáculo adorável. Muito obrigada. Eu acho que esse conto tem um dado muito interessante da ironia, do humor, da filosofia que ela vivencia nesse espetáculo. Ela vivencia uma filosofia em função de uma experiência, em função do pavor, do medo. Então, ela sai do auge da megalomania, né? Eu sou mais que Deus, eu sou a mãe, eu criei Deus, né? Ela sai lá de cima e vai lá para baixo. E num estalar de dedos, assim, em ver um rato. Quer dizer,
em função desse pavor, né? E ela descobre a dimensão humana, né? E eu acho muito engraçado como ela consegue falar de coisas tão profundas de uma maneira tão engraçada. E como ela consegue discorrer um raciocínio de uma clareza, de uma ironia, de uma inteligência muito especial. Eu botei essa mulher aqui também como uma característica da própria Clarice. Eu acho que a Clarice era uma mulher assim que tinha essa ironia, essa rapidez de raciocínio, esse humor, essa filosofia na maneira de encarar. A gente sente isso muito nas cartas, com certeza nas correspondências. Então, além de ser muito interessante e engraçada a cena, eu também botei como uma das características da própria Clarice, né? dessa característica da autora que se coloca nos personagens, né? Você vislumbra características da autora nestes personagens, mas não foi exatamente pelo medo do raro. Não foi por esta identificação que eu senti por ela. Eu acho que a identificação foi mais pelo humor. Eu gosto muito de fazer humor. Eu acho que o humor é a forma mais inteligente de você pensar a vida. E achava que precisava de um toque de humor interessante no espetáculo. E esse conto caía como uma luva. Todos os personagens de Clarice são pulsantes, intensas e com um inconsciente riquíssimo. Qual foi a base para a escolha dos personagens? Bom, além dessa escolha pessoal das palavras da própria Clarice, eu escolhi personagens que representavam algumas fases, algumas facetas da própria Clarice. Então, Joana, de Perto do Coração Selvagem, tem muito um impulso criativo, a necessidade de estar sempre criando, né? Essa necessidade, esse impulso selvagem da criação, representado pela Joana, o lado maternal e dona de casa, a fase em que ela realmente se dedicou a isso, que estava fora do Brasil, inclusive, quando ela teve os seus filhos, pelo personagem da Ana, a Lore, que fala muito da preparação para a entrega de uma história amorosa. Eu acho que a Clarice tinha uma relação muito profunda com o sentimento do amor. E eu quis colocar, através desses personagens, ela fala muito bem do feminino, da disponibilidade feminina para amar. E eu achei que esse personagem iria representar muito bem essa faceta da Clarice. E terminei justamente com a Mulher do Rato, para mostrar a ironia, a agilidade mental, a capacidade de raciocínio e de filosofia da própria Clarice. Essa foi a escolha. Bom, recebi aqui um aviso que a gente tem que terminar. Infelizmente, está sendo um prazer conversar com vocês. Vou deixar essas perguntas para uma próxima, se Deus quiser, debate que a gente venha a ter. Eu queria muito presentear as pessoas que estão aqui presentes com esses 4 livros da Clarice. E eu vou escolher para cada um de nós a escolha de alguém. Então, por favor. 147. Ah! Primeiro. Pode escolher. Eu escolho. Pode escolher. 147, foi ela. 110. Ela. Sacode mais, é verdade. Chacoalha aí, Dirceu. Então, troca. 314. 314. Lá? Ela que está descendo? Ela. E o último? Chacoalhando. 120. Não está. Ó, mais uma chance aí. Mais um. 271.
Ele vai ganhar um braço. Muito obrigada. Queria agradecer mais uma vez. Aos nossos debatedores, Dirceu, Deise, Ítalo e eu. Muito obrigada. Até uma próxima.